Olá a todos, estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje é o dia do testemunho da história de vida. Eu estava lembrando de alguns, né? Às vezes a gente tem que lembrar para contar aqui para cada um. E o que eu estou lembrando hoje, o testemunho de hoje, ele tem a ver com a época que eu era coordenador de grupo de oração. Interessante. Eu fui aclamado coordenador de grupo de oração. Eu era bem jovem, isso faz muitos anos. E na época era um grupo de pessoas, de senhorinhas. Eu tinha meus 20 e poucos anos, eu era o coordenador daquele grupo. Então a gente tem o dom da liderança também, eu nunca falei sobre isso, mas a liderança a gente não tem. A gente pega a essência daquele grupo, daquilo que ele é, e tenta trabalhar ele para ele se coloca assim a sua didática dentro daquilo, sem perder a essência daquilo que eles já são. Né? Inclusive eu era novo participante lá do grupo e me tornei coordenador. Assim, e era um povo muito legal. Eles foram falsos comigo nessa história que eu vou contar. Mas está tudo bem, não tem problema nenhum. É, aí comecei a trabalhar no grupo. O grupo já era um grupo formado. Era um grupo de súplica. Era um grupo forte em intercessão. Falavam assim, as pessoas iam. O grupo era muito bem frequentado, porque as pessoas às vezes iam desempregadas e as pessoas oravam lá e as pessoas recebiam emprego. A intercessão no grupo era muito forte. E eu acolhi aquilo, né, mantive essa identidade e coloquei a minha dentro, sem perder a identidade do grupo. E a intercessão era muito forte. Né? Dentro desse grupo tínhamos as melhores intercessoras da cidade, tínhamos pessoas ministeriadas em cura e libertação. E a oração era muito forte dentro desse grupo que Deus me deu para coordenar. E tínhamos intercessões, eu como coordenador liderava na intercessão, liderava o grupo de oração. E dentro, antes de colocar essa história, eu vou falar de uma mulher que era uma mulher muito de Deus, mas que tinha um problema de falta de conhecimento, certo? E era como uma mãe para mim até hoje. Eu a considero, eu não a vi nunca mais, eu acredito que ela já não esteja mais entre nós, mas ela era uma mãe para mim. Tá? Eu tinha um carinho de filho, de mãe e filha. E comecei a trabalhar e dentro da intercessão, às vezes se reunia só com a liderança, o núcleo do grupo. Né? Então eram poucas pessoas e tinha essa senhorinha. E na hora que a gente orar, ela começava a falar assim: sai, demônio! Sai! Sério, falava isso. Então, é, a princípio eu era novo, via aquilo, não falava nada, mas orava, perguntava a Deus. E um dia ela foi embora, o resto, todos os outros. Roger, é normal o que ela faz? É certo? Não, não é. Eu falei para eles, não é certo. Não é certo. E não pode, isso não pode acontecer. Eu gostava muito dessa mulher. E ela gostava muito de mim também. E ela era uma mulher muito de Deus. Só que fazia as coisas erradas por falta de conhecimento. Tá? E ela começava, isso se repetiu várias e várias vezes. Né? Onde estava em intercessão, naquele silêncio. Existiam outros absurdos ali também. Mas o dela era recorrente. Aí a gente estava orando, do nada, assim, ela começava a gritar: sai, sai, sai. Sai, demônio, sai, demônio. Até que um dia, estávamos numa reunião, olha, todos tinham comentado comigo: certo? Eu falei: não, não é certo, está errado.
Chegou no dia, eu cheguei e afastei. Só que afastei no amor, tá? Falei o nome dela, nem vou colocar um nome aqui. Dona Chica, tá? Peguei o primeiro nome. Dona Chica, a partir de hoje eu vou afastar a senhora temporariamente do grupo de intercessão, cura e libertação. Por quê? Porque eu vou precisar, a parte, dar uma formação para a senhora. Eu tinha uns 20 e poucos anos na época. Ela tinha idade para ser minha avó até. E eu afastei. Sabe o que aconteceu? Todos aqueles que nas costas dela reclamaram que ela fazia errado foram contra mim. Você é louco, tirar uma senhora idosa dessa aqui da intercessão? Eu falei, sim, ela está afastada. E eu mantive a autoridade que Deus me conferiu de coordenador. A única pessoa que apoiou o afastamento foi a própria mulher que foi afastada. Ela entendeu que ela precisava se recolher. Ela precisava de um deserto. Como eu falei na semana passada do meu deserto, ela entendeu que naquele momento ela precisava aprender. Falei para ela, vai estudando e eu vou ajudar a senhora também. E ela ficou afastada por muito tempo mesmo. E eu fui trabalhando com ela, conversando com ela. Ela me amava demais. Enquanto todos foram contra mim. E fomos trabalhando isso. E ela, obediente, se calou dentro do grupo. Ela ia ao grupo, não ia na intercessão, né? Porque ela estava afastada, mas ia ao grupo, sentava quietinha. E eu mantive. É aí que está a questão do líder. Ser forte, ser firme e usar a autoridade que tem de líder. As pessoas que me criticaram foram as pessoas que votaram em mim para mim ser líder. E eu mantive aquilo que eu falei. Até que um dia, estávamos lá, num dia de grupo de oração, ela sentadinha, quietinha lá no fundo. E eu na frente coordenando o grupo, né, orando, tocando também. De repente eu vi uma mulher lá que estava com... Falei, alguém está precisando de oração? Não, na verdade, em oração, tinha uma mulher que a minha era de cura e libertação, que eu olhei para ela e falei assim, ó, orando ali na frente, no grupo, discretamente, tinha uma mulher que estava precisando, pega essa mulher e vai orar lá fora para ela. Precisava de cura e libertação. Uma outra mulher, não a que estava afastada, tá? Mas depois eu olhei para ela, depois de muito tempo afastada. Falei para ela, a senhora também, lá na frente. Eu em oração, só nos gestos, eles me entendiam. Olhei para ela, ó. Ela fez assim, eu? Ela não estava entendendo, ela não estava acreditando. Falei, pode ir, a senhora está preparada, a senhora já está liberada. Pode orar por ela. E ela saiu toda feliz. E foi orar por aquela pessoa que estava precisando de oração. Foram as duas. Tá? Uma que eu tinha, que já estava ali na frente. Falei, ó, pega ela e sai. E vai orar lá fora. Porque era uma escola, né? Tinham várias salas de aula. Vai na outra sala lá e ora por ela. Tá bom. E pedi para essa senhora que estava afastada, vai a senhora também. Ela, eu? Falei, é. Lá na frente, vai. E ela foi. O bonito disso, irmãos, desse testemunho, é que ela me amou mais ainda por eu ter afastado. Porque ela entendeu o que Deus queria falar com ela. Ela entendeu que eu não fiz aquilo por vaidade, por arrogância. Que eu fiz aquilo por necessidade.
ela entendeu. Ela entendeu que ela precisava. Ela já era muito idosa, mas ela era muito cheia de Deus. Simples, pessoa simples. Ela não era uma mulher assim muito sofisticada. Deus ele nos ensina nessas situações. Esse testemunho eu lembrei hoje. É uma coisa muito antiga. Foi um grupo que isso foi dos anos 90 lá. Eu era um jovenzinho de 20 e poucos anos. Olha só, meus cabelos já estão brancos, não é? Mas é importante colocar e a gente entender que Deus tem planos, que Deus ele tem hora que acontece essas coisas. Ela entendeu. O testemunho que eu quero mostrar é isso. Ela entendeu, ela cresceu na fé, ela se permitiu ser formada. Imagina, a minha situação era delicada como coordenador. Eu tinha que afastar uma mulher que tinha idade para ser minha avó. Poderia ser, porque eu a considerava como mãe, sabe? Afastei-a, desaprovado por todos os outros, mas eu era o coordenador. Os, pelos outros que criticaram ela pelas costas, mas na hora que eu tomei a atitude foram contra mim. Você não pode fazer isso. E eu ouvi muita coisa absurda nesse dia. E ela entendeu, e ela cresceu, e ela aprendeu. E ela me deu autoridade. Ela respeitou a minha autoridade, quer dizer, eu falei errado. E hoje, se ela não está no meio de nós, que eu nunca mais a vi, ela já era muito idosa na época, ela está no céu com Deus. Porque ela era uma mulher incrível. Sabe? E esse é o testemunho. Às vezes Deus nos tira porque Ele quer fazer algo maior com a gente. Né? Parabéns para mim, que agi na autoridade e no amor. A autoridade não foi uma autoridade austera, mas uma autoridade no amor. Parabéns a ela pela humildade, pelo entendimento e por deixar Deus agir. É isso, irmãos. É mais um testemunho que eu lembrei agora. E foi difícil. Foi difícil afastar uma senhora que eu amo tanto, que tinha idade para ser minha avó, que tive a aprovação de todos e isso não foi fácil lidar com isso. Mas graças a Deus, Deus agiu. Agindo no amor, agindo naquilo que Deus quer que você faça, do jeito que Deus quer que você faça, as coisas vão agir certo. E a gente tem que ter sensibilidade para entender a Deus. Quando eu agi em oração, não agi pela minha cabeça. E é isso. Amém? Que Deus abençoe e guarde até a próxima.